Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente é jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo. Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar. Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente. As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê, vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência. Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Garra de Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado, você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais vive alguns segundos a mais, quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Garra de Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico, é puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida,
desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita. Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Garra de Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Garra de Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Garra de Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira. Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate. Parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Garra de Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Garra de Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou, cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos, Garra de Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói. Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando. E pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar. Ele reconhece o caminho. Cada árvore parece gritar casa. Só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos. E não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente. Não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito. É sujo, rápido, desesperado. Golpes secos, facadas, quedas. É sobrevivência pura. Garra de Jaguar usa tudo o que aprendeu na própria terra. Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante. Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum, o caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou,
Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família. Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já tá fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar os seus. A gente é seus. jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo. Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar. Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente. As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê, vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência.
Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Gard Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado, você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais vive alguns segundos a mais, quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Gard Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico, é puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida, desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita. Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Gard Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Gard Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Gard Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira. Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate. Parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Gard Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Gard Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou, cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos, Gard Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói. Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando. E pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar. Ele reconhece o caminho. Cada árvore parece gritar casa. Só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos. E não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente. Não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito. É sujo, rápido, desesperado, golpes secos, facadas, quedas. É sobrevivência pura. Gard Jaguar usa tudo o que aprendeu na própria terra.
Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante. Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum, o caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou? Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família. Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já tá fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar os A gente é seus. jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo. Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar.
Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente. As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência. Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Garde Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado, você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais, vive alguns segundos a mais. Quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Garra de Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico. É puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida, desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita. Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Garra de Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Garra de Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Garra de Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira. Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate. Parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Garra de Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Garra de Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou,
Cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos. Garra de Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói. Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando. E pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar. Ele reconhece o caminho. Cada árvore parece gritar casa. Só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos. E não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente. Não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito. É sujo, rápido, desesperado. Golpes secos, facadas, quedas. É sobrevivência pura. Garra de Jaguar usa tudo o que aprendeu na própria terra. Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante. Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum, o caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou? Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família. Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já está fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar os seus. A gente é jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo.
Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar. Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente. As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência. Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Garra de Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado, você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais vive alguns segundos a mais, quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Garra de Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico, é puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida, desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita. Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Garra de Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Garra de Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Garra de Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira.
Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate, parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Garra de Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Garra de Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou, cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos, Garra de Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói. Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando. E pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar. Ele reconhece o caminho. Cada árvore parece gritar casa. Só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos. E não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente. Não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito. É sujo, rápido, desesperado, golpes secos, facadas, quedas. É sobrevivência pura. Garra de Jaguar usa tudo que aprendeu na própria terra. Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante. Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum. O caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou? Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família. Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já está fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo,
É sobre salvar A os gente é seus. jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo. Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar. Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente. As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência. Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Garra de Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado, você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais vive alguns segundos a mais, quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Garra de Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico, é puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida, desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita,
Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Garra de Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Garra de Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Garra de Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira. Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate. Parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Garra de Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Garra de Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora, ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou, cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos, Garra de Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói. Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando. E pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar. Ele reconhece o caminho. Cada árvore parece gritar casa. Só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos. E não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente. Não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito. É sujo, rápido, desesperado, golpes secos, facadas, quedas. É sobrevivência pura. Garra de Jaguar usa tudo o que aprendeu na própria terra. Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante. Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum, o caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou? Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família.
Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já tá fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar os seus. A gente é jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo. Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar. Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente. As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência. Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Garra de Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado,
Você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais vive alguns segundos a mais, quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Garra de Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico, é puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida, desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita. Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Garra de Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Garra de Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Garra de Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira. Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate. Parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Garra de Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Garra de Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou, cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos, Garra de Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói. Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando. E pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar. Ele reconhece o caminho. Cada árvore parece gritar casa. Só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos. E não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente. Não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito. É sujo, rápido, desesperado, golpes secos, facadas, quedas. É sobrevivência pura. Garra de Jaguar usa tudo o que aprendeu na própria terra. Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante.
Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum, o caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou? Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família. Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já está fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar os A gente seus. é jogado direto no meio da floresta, acompanhando um pequeno grupo de caçadores maias. Não tem explicação longa, não tem legenda dizendo quem é quem. Você aprende observando, sentindo o clima. Entre eles está Garra de Jaguar, ainda jovem, forte, mas principalmente humano. Ele ri, brinca, provoca os amigos. Existe ali um senso de comunidade muito forte. Eles zoam, caçam juntos, dividem comida e histórias. Dá para sentir que aquela tribo vive em equilíbrio com a natureza, mesmo com dificuldades, mesmo com medo do desconhecido. Garra de Jaguar tem uma esposa grávida e um filho pequeno. Esse detalhe parece simples, mas é o coração emocional da primeira parte. Tudo o que ele faz, tudo o que ele sente, gira em torno da família. Não é um herói épico ainda, é só um homem comum tentando sobreviver e proteger os seus. Enquanto isso, o filme começa a plantar pequenas sementes de tensão. Um grupo de refugiados passa pela floresta. Eles estão sujos, feridos, assustados. Dizem que estão fugindo de algo terrível. Não explicam muito, mas o olhar deles diz tudo. Aquilo quebra a tranquilidade da tribo. Pela primeira vez, o mundo de Garra de Jaguar parece pequeno demais para o perigo que está vindo. E então, o inferno chega. O ataque acontece de forma brutal e repentina. Guerreiros de outra cidade invadem a aldeia com uma violência absurda. Casas são queimadas, pessoas são mortas sem piedade, mulheres são agredidas, crianças choram. É tudo rápido, caótico e cruel. Mel Gibson não romantiza nada aqui. Você sente o medo, a confusão, a impotência. Garra de Jaguar consegue esconder a esposa e o filho dentro de um buraco profundo, coberto por folhas, prometendo voltar. Esse momento é desesperador, porque você sabe que aquela promessa talvez seja impossível de cumprir. Ele é capturado junto com outros sobreviventes. A partir daí, o filme muda completamente de tom. A liberdade da floresta dá lugar à humilhação. Os prisioneiros são tratados como objetos, amarrados, empurrados, forçados a caminhar por longas distâncias. Alguns são mortos no caminho só por diversão. Outros tentam resistir e pagam com a vida. A sensação é de que a qualquer momento tudo pode acabar. Durante essa jornada, o filme começa a mostrar o contraste entre dois mundos. A cidade para onde eles são levados é enorme, opressora, sufocante. Diferente da aldeia simples e viva, aqui tudo parece doente.
As pessoas estão famintas, doentes, desesperadas. O medo não vem da floresta, mas do próprio ser humano. Há sacrifícios, corrupção, decadência. A civilização que deveria representar progresso parece, na verdade, estar apodrecendo por dentro. Garra de Jaguar observa tudo em silêncio. Ele não é o mais forte nem o mais agressivo, mas aprende rápido. Cada humilhação, cada morte que ele vê vai moldando algo dentro dele. O medo ainda está lá, mas começa a surgir outra coisa. Instinto, sobrevivência, vontade de voltar para casa, custe o que custar. Um dos momentos mais simbólicos dessa primeira parte é quando os prisioneiros são alinhados para possíveis sacrifícios. Alguns são escolhidos e mortos diante de todos, em rituais sangrentos. Outros são poupados temporariamente, não por misericórdia, mas por conveniência. Isso deixa claro que a vida ali não vale nada, só serve enquanto for útil. Depois de tudo que Garde Jaguar viu na cidade, sacrifícios, corpos rolando escada abaixo, sangue escorrendo pelos templos, pessoas sendo tratadas como gado, você já sente que a morte está rondando ele a cada segundo. Os prisioneiros que sobraram são marcados como se fossem animais. Alguns são vendidos, outros escolhidos para rituais e o resto simplesmente serve de brinquedo para os guerreiros. Só que o destino muda de forma inesperada. Eles são levados para um tipo de campo de execução. Não é sacrifício religioso dessa vez. É pior, é entretenimento. Os prisioneiros são soltos num espaço aberto e os guerreiros ficam arremessando lanças e flechas como se fosse um jogo. Quem corre mais, vive alguns segundos a mais. Quem tropeça, acabou. É cruel num nível quase absurdo. Quando chega a vez de Garra de Jaguar, algo desperta nele. Não é coragem de herói nem nada épico. É puro instinto animal, sobrevivência. Ele corre como nunca correu na vida, desvia de lanças por centímetros, sente o vento das flechas passando perto do rosto. Cada passo é vida ou morte. E aí acontece o momento que muda tudo. Ele consegue escapar. Não é uma fuga bonita. Ele se joga, rola no chão, quase é atingido, mas aproveita uma distração e simplesmente dispara em direção à floresta. E quando ele cruza aquela linha entre a cidade e a mata, parece que o mundo muda de novo. A floresta é o território dele. Os guerreiros, orgulhosos e confiantes, resolvem transformar aquilo numa caçada. Eles não querem matar rápido, querem brincar, querem sentir o gosto da perseguição. É quase pessoal. Principalmente o líder do grupo, que passa a enxergar Garra de Jaguar como um desafio. Só que eles cometem um erro gigante. Acham que ele é só uma presa. E não é. A partir daí, o filme vira praticamente um thriller de perseguição sem pausa. Garra de Jaguar corre, tropeça, sangra, mas continua. E aos poucos você percebe que ele não está só fugindo. Ele começa a usar o cérebro, começa a usar o ambiente. Ele conhece a floresta, cada som, cada galho, cada lamaçal. Os perseguidores não. Então a dinâmica se inverte. Um guerreiro cai numa armadilha natural e quebra o pescoço. Outro é atacado por um enxame de formigas. Um terceiro é enganado por pegadas falsas. Garra de Jaguar começa a virar o jogo usando tudo o que aprendeu caçando a vida inteira. Ele deixa de ser presa e vira predador. Tem uma cena forte em que ele cai numa armadilha e se fere feio. O desespero bate. Parece que acabou. Mas mesmo sangrando, ele levanta, porque a imagem da esposa grávida e do filho preso no buraco volta na cabeça dele o tempo todo. Ele não está correndo por si mesmo, está correndo por eles. Isso dá uma força absurda para o personagem. Enquanto isso, os guerreiros vão ficando irritados, cansados, com medo até. A arrogância vai embora. Eles começam a perceber que a floresta protege Garra de Jaguar. É quase como se o ambiente tivesse do lado dele. Cada confronto fica mais brutal, mais direto, mais pessoal. A perseguição deixa de ser diversão e vira guerra. E você sente que não tem mais volta. Ou ele chega em casa ou morre tentando. A parte 2 termina com essa tensão lá no alto, com Garra de Jaguar cada vez mais perto da aldeia, mas ainda com inimigos na cola. O corpo dele está acabado, mas a mente está afiada. Ele já não é mais o mesmo homem do começo do filme. Agora ele é pura sobrevivência. Depois de tudo que ele passou, cidade, sacrifícios, fuga, perseguição, sangue, ferimentos, Garra de Jaguar já não parece nem humano direito. Ele tá sujo, machucado, respirando pesado, com cortes pelo corpo inteiro. Cada passo dói.
Só que ele continua, porque ele sabe que a esposa e o filho estão esperando, e pior, presos dentro de um buraco no chão. A floresta vai ficando mais familiar, ele reconhece o caminho, cada árvore parece gritar casa, só que os guerreiros ainda estão atrás dele. Agora restam poucos, mas os mais perigosos, e não tem mais brincadeira. Eles querem matar. A tensão nessa parte é diferente, não é aquela correria maluca o tempo todo. É silêncio, sons de galhos quebrando, respiração pesada, a sensação de que alguém pode surgir atrás de você a qualquer segundo. E aí rola o confronto final. Um a um, os perseguidores vão sendo eliminados. Não tem discurso, não tem duelo bonito, é sujo, rápido, desesperado, golpes secos, facadas, quedas, é sobrevivência pura. Garra de Jaguar usa tudo o que aprendeu na própria terra. Ele conhece aquele lugar melhor que qualquer um. Cada armadilha natural vira arma. Até que sobra só o líder, o cara que começou a caçada, o mais cruel, o mais confiante. Os dois se encaram no meio da praia, exaustos, respirando como animais. Você sente que aquilo não é só físico, é simbólico. É o opressor contra o homem comum, o caçador contra a presa que se recusou a morrer. Eles lutam, brutal, direto, sem glamour. E quando parece que Garra de Jaguar vai perder, ele dá o golpe final. Silêncio. Acabou. Só que o filme ainda guarda uma última virada. Quando ele finalmente corre em direção à aldeia, surge algo estranho no horizonte. Uns barcos enormes no mar, coisas que ninguém ali nunca viu. Homens diferentes com armaduras, cruzes, roupas estranhas. Os espanhóis, os conquistadores. É um momento quase surreal. Depois de toda aquela violência interna da civilização maia, agora surge uma ameaça ainda maior, vinda de fora. É como se o filme dissesse: vocês acham que o pior já passou? Ainda não. Mas o mais interessante é a reação do Garra de Jaguar. Ele não vai até eles. Ele olha e simplesmente ignora. Para ele, aquilo não importa. O que importa é a família. Ele volta correndo para a floresta, encontra o buraco onde a esposa e o filho estão. E aí vem um dos momentos mais tensos do filme. O nível da água subiu por causa da chuva. O buraco virou quase um poço de lama. Eles estão prestes a se afogar. O desespero bate forte. Ele cava, puxa, escorrega, grita. A esposa já está fraca, segurando o filho acima da água. É sufocante de assistir. Parece que depois de tudo, ele ainda vai perder quem mais ama. Mas ele consegue. Com as últimas forças, ele tira os dois de lá. E aí o filme desacelera. Nada de explosão, nada de música épica. Só eles três juntos, abraçados, vivos. A família. O começo e o fim de tudo. Eles caminham para dentro da floresta, deixando a civilização para trás, deixando os invasores para trás, deixando aquela loucura toda para trás. Não tem promessa de futuro fácil, só sobrevivência, só recomeço. E essa é a ideia de Apocalipto desde o início. Impérios caem, cidades apodrecem, violência consome tudo, mas enquanto a família estiver viva, ainda existe esperança. Não é sobre salvar o mundo, é sobre salvar os seus. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.